é muito importante, de fato, os parlamentares botarem a cara no sol. Tem que parar com essa mania de traguei, mas não fumei, fumei, mas não traguei, traguei, mas não chapei. Ah, para com isso, filho. Qual que é o problema? Tá jogando pra torcida? Se você for jogar pra torcida, você vai estar sempre seguindo uma manada. E muitas manadas, a maioria delas, a do bolsonarismo hoje é um exemplo, rumam sempre ao precipício. Tem que botar a cara no sol. Vai soltando a fumaça. Vai soltando. Vai soltando. Aperta, puxa, passa, vai soltando. Puxa, passa, vai soltando. Vai soltando a fumaça. E antes de começar a entrevista, eu quero falar com você sobre algo que a gente sempre se pergunta. Afinal, como usar de forma responsável? Bom, para isso é só baixar o nosso Guia da Boa Brisa em boa.brisa.com.br e encontrar lá informações valiosas sobre redução de danos num projeto que tem o apoio institucional da Philip Morris Brasil. Aproveita que você já está na brisa e leia também as nossas colunas brisadas. Tem a Semente, da Papa Flor, cultivadora e diretora de associação, que nos fala sobre as glórias e os desafios do cultivo, com o apoio da Flora Urbana, que, como você sabe, é referência em sementes. Confere também os textos do Murilo Nicolau sobre questões jurídicas da cena e os contos do escritor Ale Santos. Essa entrevista com o deputado Renato Freitas foi realizada ao vivo na última Expo Cannabis e se você não pôde acompanhar ao vivo, cola aqui com a gente que já vai começar. Olá, Brisers, aqui Felipe Vilicic, editor da Brisa, eu tô aqui com a Anitta Crepe, editora dessa Brisa. A gente criou a Brisa junto, justamente para trazer pessoas incríveis, ilustres e que são referência pra gente, para poder falar para o nosso público sobre cannabis, psicodélicos e outras pautas ousadas, sem tabu, direto ao ponto, sem hipocrisia. E claro que o deputado aqui, Renato Freitas, ele é símbolo disso, né? De ir direto ao ponto. Ele já chegou aqui pedindo o GAB, falando que sim, usa maconha. Então eu vou direto ao ponto aqui com o nosso deputado. Eu vi um vídeo teu na marcha falando da legalização, de como seria a solução para várias coisas, violência, inclusão, arrecadar mais impostos. A gente vê aqui que todo mundo usa, eu uso, um monte de gente usa. Então, quer dizer, a legalização já parece que está permitida para alguns, né? Como é que você vê o processo de legalização no Brasil? O que o Estado pode fazer? Porque o senhor é deputado estadual, né? Você é deputado estadual. E como é que você vê essa hipocrisia aí de todo mundo fumando uma e tem gente que no Rio de Janeiro toma tiro de fuzil por isso, né? Primeiro, satisfação total, tá podendo trocar essa ideia num evento tão grande. Estou aqui pela primeira vez, então eu estou impressionado. Olhei, falei, carai, eu não sou o único maconheiro no Brasil. Fiquei espantado. Muito massa, da hora, é isso mesmo. A luta contra a ignorância, contra os tabus, é uma luta sempre de preservação da vida e do bem viver. Porque a ignorância é inimiga da vida, é aliada da mentira. E a mentira não dá bons frutos. Então que não coloquem as mãos nas nossas sementes. Porque os frutos da cannabis, ou melhor dizendo, da maconha, eu não fumo cannabis, filho. Eu fumo maconha. Eu não sou cannabiseiro, eu sou maconheiro. Mas é claro, a minha mãezinha poderia estar lá com a cannabis dela também, umas gotinhas ali para as situações dela e assim por diante. A planta é maravilhosa. E a criminalização dessa planta na história do nosso país se demonstrou de caráter absolutamente racista.
Porque se proibiu o pito de pango sem saber o que era de fato a substância, sabendo apenas que era da tradição dos negros usarem. E para controlá-los, proibiu, faz da questão uma questão penal. Porque quando faz da questão uma questão penal, você coloca a polícia na jogada, as armas, a ameaça de morte, o poder sobre a vida, o núcleo da política, do soberano em relação ao súdito, do presidente ao cidadão comum, o poder que ele tem, o soberano, sobre a sua vida. Proíbe da forma mais radical. Olha que curiosidade. A primeira vez que os Estados Unidos, que é quem lidera e protagoniza essa falsa guerra às drogas há muito tempo, a primeira vez que eles proibiram a droga, uma droga, foi lá quando na virada do século, ali no século XX, os chineses fizeram uma alta imigração para a região oeste ali, far oeste, né, da expansão deles, que matando os índios ali e tal. E de repente você viu o Jack Chan no filme. Você fala, cara, o que tem o Jack Chan a ver com os indígenas ali, com os caras? Tem a ver, porque os chineses estavam lá construindo, muitos deles, ferrovias nessa expansão. E os chineses começaram a se organizar por conta das más condições de vida ali nos Estados Unidos. E o governo local pensou, temos que desmobilizar esses chineses. Então coloque os chineses na pauta do direito penal, criminalize alguma conduta deles. E eles foram lá na mesma lei e criminalizaram duas condutas. Uma, fazer o uso de ópio. Segunda, proibiram criminalmente o uso daquelas tranças na nuca, que era uma referência, uma identidade, um pertencimento, uma devoção ao barato deles lá. Imperador, religião, sei lá, essas fitas. Mas a cultura dos caras. Criminalizaram, portanto, a cultura dos caras em duas dimensões. Uma não se consagrou com o tempo, porque se mostrou absurda. Criminalizar religião, posição política e pertencimento nacional. Agora a outra, que é as drogas, por conta do tabu, da falta de informação, se perdurou no tempo como estratégia especial de combate e principalmente de dominação permanente de massas empobrecidas e dominadas pelo colonialismo, né? Deputado, o que você acha, assim, você é o primeiro e até onde eu saiba o único político que se revela maconheiro, né? Alguns se revelam, mas não assim, chegando, né? Falando, não, sou maconheiro, sim. Bate mais no peito, né? E por outro lado, ainda falta tanta gente, pelo menos entender essa pauta dentro da política, né? E Sair trazer da pra si. estufa. Sair da estufa, exatamente. Como é que a gente pode, né, os políticos, atuarem sobre isso? O que você poderia fazer, por exemplo, enquanto deputado estadual? Como é que a gente pode criar... Essa também, uma curiosidade, a edição da Expo e de todos os eventos canábicos do Brasil com a maior participação de parlamentares, né? Então, a gente já vê uma mudança. Tá virando pauta, eleição que vem. Exatamente. Então, eu queria te ouvir, qual que é o caminho da cannabis para a gente garantir que esse tipo de subjugamento da cultura, né? Da cultura negra, deixe de acontecer? Então, eu acho que é muito importante, de fato, os parlamentares botarem a cara no sol. Tem que parar com essa mania de traguei, mas não fumei, fumei, mas não traguei, traguei, mas não chapei. Ah, para com isso, filho. Qual que é o problema? Tá jogando pra torcida? Se você for jogar pra torcida, você vai estar sempre seguindo uma manada. E muitas manadas, a maioria delas, a do bolsonarismo hoje é um exemplo, rumam sempre ao precipício. Tem que botar a cara no sol.
Se os outros vão achar que é um defeito seu, que seja o seu defeito, seja real, embora, obviamente, não é nenhum defeito. Mas não ligue, encare. Sabe por quê? Porque lá na virada, o tempo é rei. Lá na virada, aquela Dona Maria, que aprendeu na igreja, que a maconha do diabo, lá na virada ela vai ver você fortalecendo a comunidade, dando comida a quem tem fome, dando oportunidade a quem está caminhando e depositando uma esperança nos olhos da criançada e acalentando o coração dela mesma. E ela vai chegar à conclusão óbvia de que o uso ou não da planta não é uma coisa moral. Simplesmente. E vai também, como nós, naturalizar essa coisa de, meu Deus, olha lá o cara fumando maconha e ali tá um jovem, um adolescente. A gente que cria esse espectro, a gente que cria maldade, é a mesma coisa da nudez. Olha lá uma pessoa nua. Cara, sua filha tem 2 anos. Ela vai te ver nu, vai ver sua mãe nua. Isso não tem. Isso nem é uma informação assim, né? Agora, os adultos falam, caralho, a nudez. Porque os vícios, os tabus, os próprios medos, inseguranças. E é isso que levam muito pra maconha, né, mano? Os deputados. Agora, para terminar essa pergunta, porque eu quero falar isso, que é o seguinte. Então a gente tem que fazer isso e dar o exemplo em primeiro lugar. O exemplo e o tempo resolvem muita coisa, desde que a gente tenha coragem. Que a vida quer da gente é coragem, de matar no peito. Agora o que nós não podemos fazer, ao meu ver, e que acontece muito, é a pessoa ir lá botar a cara no sol e falar, eu sou a favor do uso do tetrabidienol, do canabidiol, para não sei o que, para aquela doença rara que aquela criança tem, que se não tomar... Ó, beleza. Ganhou todo mundo, de fato, todo mundo vai ver. Agora você não deu um passo. Pelo contrário, você mistificou o barato. Então quer dizer que o problema do tetracanabidiol, papapá, não é o mesmo da maconha. Tá errado. Eu acho que a gente tem que assumir a dimensão mais popular, resistente, que se afirmou enquanto tradição no nosso país, que é a tradição do maconheiro velho, tá ligado? Seja entre os indígenas, seja entre os nossos griots, o preto velho. A maconha chegou até aqui assim, sem medo de se apresentar. Você até fez um paralelo com a nudez muito interessante, que é até um paralelo que a ciência faz entre a perseguição que teve ao sexo nos anos 90 e hoje as drogas, né? Então, o sexo, eu digo, aos gays, né? Aí ficavam taxando, falando, não, aqui é a ideia de que só é gay, a gente sabe que tem nada a ver uma coisa com a outra. Teve essa perseguição e hoje a perseguição social ao maconheiro. E eu ia chegar eu falei isso para chegar no tema perseguição. Na sua biografia, você já foi perseguido muitas vezes. Então já teve prisão, num lugar que houve uma baderna, vamos dizer assim, só você foi perseguido, né? Ninguém mais lá. Na sua biografia tem perseguição, você vê desde o berço, né? Na história da tua família, e no processo de cassação contra você também, tudo uma perseguição. Como é que você reage a isso? Como é que você é resiliente, resiste e reage quando acontece isso? Bom, mano, eu tenho meus rituais de salvação. Às vezes eu me sinto meio pá, inseguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. E a minha espiritualidade se dá muito na música. Então eu me conecto com a música, com rap, com reggae, com samba, com a capoeira, com músicas assim que me fortalecem em espírito. E eu, no final da tarde, coloco um som, estoura aquela bomba, tá ligado? E me permito apertar o pause e pensar os meus próprios pensamentos, que não são respostas imediatas aos milhões de estímulos que o dia nos impõe
segundo por segundo, como se fosse uma chuva ácida, a corroer a sua autonomia, a sua liberdade de pensamento, porque você tem que sobreviver. Seguindo nesse tema, né, da repressão, eu queria muito que você comentasse essa bizarrice que está acontecendo em Santa Catarina, onde estão multando, né, usuários maconheiros. Queria que você comentasse e também aproveitasse para explicar como é que a gente pode, enquanto cidadãos e maconheiros, lutar contra isso, né, contra essa opressão do Estado. Para você ver, né, a aposta na ignorância, infelizmente, tem sido sempre uma aposta vencedora. Pelo amor de Deus, o populismo jaguara constrói figuras caricatas e nanicas como Nicolas Ferreira e que tais. Enquanto que a verdade incômoda que corrói a ferida para cauterizá-la é colocada numa posição, né, mano, até de bélica, né, mano, de enfrentamento bélico, violento, porque esse tipo de criminalização não é só a ode à ignorância, a hegemonia da ignorância, o império da ignorância, é também a ameaça da ignorância sobre a lucidez, porque é um direito individual fazer o uso de qualquer planta, porque não pode criminalizar uma conduta que não tenha um bem a ser garantido. Qual que é o bem? Se você não está fazendo nada a ninguém, pio. Ah, não, mas é o bem contra ele mesmo. Ah, então quando eu estou comendo uma vina ultraprocessada, um monte de bacon e uns bagulho cabuloso, vai vir um agente do governo, vai pular na frente e vai falar, calma aí, cara. Para. Você vai tirar uma cadeia hoje, só pra você ficar esperto. Se eu te ver de novo nesse cachorro quente aqui, pio, o bagulho vai pegar, você vai pra cadeia, cara. Ô, mano. Então não vem com esse papo de louco. Quer me controlar? Nesse mundo, camarada. Mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. Então a gente diz não, né, mano? A gente, tá ligado? E o Santa Catarina apostou nessa ignorância desse pessoal. Olha, minha mãe falava bem assim pra mim, sabia? Esses dias ela falando, Leona, não sei. Minha mãe, Dona Raimunda, veio lá do sertão da Paraíba, de um lugar, São José de Princesa, bem pequenino, que daquelas tradições e tal, né, mano? Fugindo da miséria, da seca, da fome, discriminada no seu caminho. Eu falei da maconha, ela falou, quando eu era criança, falavam, se entrasse a fumaça da maconha pela fresta da porta, você poderia ter problema, nunca mais voltar, você poderia morrer. Sabe uma coisa bem violenta? Falei, meu, um maconheiro era como comunista. Você é um maconheiro, você é um comunista. É mais ou menos a mesma pegada, tá ligado? Tipo, acabava com a humanidade do cidadão na mesma hora. Comunista, maconheiro, duas ideologias, né, mano? E o comunista perseverou, o maconheiro nós lutou com mais força e conquistou. E hoje, agora, essa ofensiva apostando nesse populismo aí. E a gente tem que enfrentar, botar a cara no sol é a única estratégia possível. Botar a cara no sol. O fascismo botou a cara no sol. Por que os maconheiros não vão botar, filho? Então, passo baseado. Boa. Eu conheço aí, dá uma calma aí. Manifestação. Deixa a galera curtir. Uma coisa que a gente fala muito aqui, a gente tem até o Guia da Boa Brisa, que a gente está distribuindo aqui para a galera de graça, por quê? Porque é o uso responsável, né? que é um conhecimento que também não é muito difundido, que agora a deputada Sandra Bonfim, por exemplo, está até querendo regularizar a profissão de redutor de danos. O que significa? Você falou do dano a si também, que aí cada um sabe o que faz. Mas como é que a gente usa de forma responsável, ou até mais, como é que a gente pode implementar políticas públicas que liberem, legalizem, mas também consigam atender quem abusa, né? Quem precisa de um auxílio da saúde pública?
Eu acho que essa que é a grande questão que tem que ser tratada, esse é o princípio, a gente já tem que partir daí, a gente tem que superar esse paradigma punitivista, arcaico, obscuro, que visa controlar pessoas e não discutir o uso. O uso é certo, o proibicionismo é um fracasso desde o seu início, não conteve a produção, não conteve a circulação, não conteve a mercantilização, a venda, e muito menos o uso. Inclusive expandiu, né? Expandiu o uso e promoveu como fator extra, porque se legalizado estivesse não ocorreria, promoveu violências em dimensões talvez jamais vistas pela história moderna da humanidade. É só ver que 40% da população carcerária brasileira, que é a terceira maior população carcerária do mundo, é composta por pessoas que estavam portando droga, normalmente em pequena quantidade. Grandes traficantes não são presos, sabemos, ou seja, e promove a corrupção dos agentes estatais, porque torna o mercado muito rentável. E sabemos, não somos inocentes, os parlamentares, o Congresso, não são lá também aquele exemplo de honestidade. São, por incrível que pareça, alguns são corruptos. E eu sei que isso não é colocado na ordem do dia para debater a legalização, porque ninguém tem coragem de utilizar a lógica mais simples possível. A proibição gera essa corrupção, que gera um interesse por parte do sistema. Olha os bancos, chegou no tráfico pela primeira vez que a Polícia Federal, que já foi atacada para perder as suas atribuições, como reação imediata. Como reação imediata. Na primeira investigação para prender, para combater o crime, o tráfico, então vamos pegar os peixes grandes. Chegou aonde? Bancos, fintechs, Faria Lima, os bonitos bem-nascidos com cheirinho de hipoglós. Mas não era o neguinho sem pai lá do fundão, de bermuda e chinelo, com 20 buchas de pedra na bochecha? Cada 3 que ele vende, ele fuma uma, porque é dependente desde os 11. Não era ele, protagonista, o vilão, que precisa ser eliminado para que tudo volte à ordem? Chegou neles, ou seja, há interesses estabelecidos que fazem lobbies, são interesses muito fortes que promovem essa legalização aí, e a gente, para combater isso, novamente, tem que botar a cara no sol, falar a lógica. Nem lembro o começo da pergunta, maconheiro, né? Respondeu muito bem, já podemos passar para a próxima, foi perfeita a resposta. Deputado, eu tô assim muito curiosa de conhecer as suas técnicas pessoais de redução de danos. Antes disso, também quero entender qual é a sua sesh preferida, se você curte essa coisa das extrações e puffs e tal, ou se você gosta de bolar o baseado num papel com filtro de cartão. Isso, conhecer as suas estratégias de redução de danos, que afinal de contas é o debate que a gente precisa trazer também, né? Que a gente quer conhecer e divulgar. Então, assim como o da Boa Session. Da Boa Session, de maneira consciente. Primeiro, exato. Primeiro, da questão passada, não se discute o uso, se discute o abuso. Ponto. Vencido isso, como que discute o abuso? A redução de danos e outras estratégias mais, as minhas. Olha, hoje, a gente tem essa mania, né, mano? A gente bola o baseado sem um filtro, sem nada, só pá. Hoje não. Hoje eu vou te falar. Eu pego o papelzinho ali, já faço ali, né, o barato, a piteirinha, pá. Já faço também um processo, já fica um artesanato que já demanda ali uma concentração, uma calmaria. Então já entra num ritual também. Tento também, olha, de redução, caramba, hein, que coisa de louco. Ah, sim, tem um fator mais importante que eu já estava esquecendo. Esse é o importante de verdade, a piteira é só um mero acessório. Não, que envolve toda essa discussão e a complexidade da discussão e a necessidade da legalização, que é você, hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio, que
quase ninguém tem, mas eu tenho, de comprar uma planta natural, saudável, conforme os ditames da natureza, tá ligado? Sem a intervenção desastrosa, acidental ou até maliciosa do ser humano ali, né, nesse processo, que se dá também de uma forma, às vezes, uma energia cabulosa também, né, mano? É várias fitas, entendeu? Não precisava ser assim. Eu não tô fantasiando nem sendo tópico, mas não precisava ser assim. Não precisava vir aquele prensadão do Paraguai com o sangue do moleque guarani indígena que tava ali tentando atravessar a ponte. Porra, não precisava, né, mano? Poderia socorro imediato. CPF na nota. A farmácia é uma biqueira com CNPJ. Recolhendo impostos. Recolhendo imposto. Para reverter em educação, saúde, né? Que a gente está precisando. O remédio, ele é encarado como? Porque todo remédio faz um efeito colateral, por menor que seja. Todos eles têm bula já que é para isso. Mas o remédio é um redutor em tese de danos. É uma droga que vai no teu organismo para reduzir teus danos. E a forma de usar a maconha natural é a redução que as pessoas precisam, por primeiro, ter acesso à planta. A planta, ponto. E as pessoas não têm. A maioria dos maconheiros, das quebradas brasileiras, digo por experiência da minha vida, agora eu estou fumando. Mas quando fumei era o que aparecia, o cheiro ou com a cor que tinha. E às vezes mudava bastante. E isso não é legal. Isso deve te fazendo um mal cabuloso, vai te acabando com o organismo, mano. Capaz, vai ficar permanentemente, um longo período da tua vida, consumindo alguma química que você não sabe o que é, mano. Sai fora, filho. Você é louco. Essa é a principal medida que eu tomei. E eu acho que se não tiver uma luta para isso, que é a luta pelo plantio individual, o uso individual, não vai haver uma redução de danos verdadeira aí. Porque os apetrechos, se o cara não tem dinheiro para comprar maconha, ele não vai ter dinheiro para comprar os apetrechos. Só a seda. E quando aparecer alguma coisa ali, talvez, mas entendeu a lógica? Quando começou esse processo agora de regulamentação, legalização, começou uma questão de linguagem que a galera está colocando, que eu quero saber a tua opinião, que essa coisa de, até você falou no início aí, de uns chamam só de cannabis medicinal, outros falam maconha, ganja, jamba. Aqui na Brisa a gente protege publicamente que é obviamente maconha, tudo a mesma coisa, a mesma planta e tal. Mas eu queria saber a sua opinião, até porque como político é importante, né, como alguém que representa, né, uma liderança social, como é que você vê por que tem essa mudança de linguagem, inclusive na Câmara, né? Porque aí quando vai regularizar tal, só pode o medicinal, o cânhamo, até tantos por cento de sei lá o quê. Como é que você vê essa discussão? É um discurso que quer dourar a pílula. Ou se a pílula é natural, é uma planta, é um chá, filho, faz bem. Por que você quer se esconder? Por que quer colocar outro rótulo? Por que quer deixar palatável? E principalmente palatável para quem? Ah, para aquela classe média branca que hegemoniza o barato, que tem as empresas, o CNPJ, cujas mães têm tabus que vêm da Igreja Católica Antiga. E que para essas pessoas o único modo é demonstrar que os filhinhos das crianças que têm problemas de saúde podem ser tratados com cannabis medicinal. Enquanto eles pegam esse caso, que é necessário, obviamente, mas é uma extraordinariedade, uma exceção, eles escondem a regra, porque a regra está nós. Preto, pobre, de quebrada, fumando trocando uma ideia e às vezes sendo humilhado, agredido, preso, algemado. Eu fui algumas. Eu tenho aí umas 16, 18 passagens. Por conta de maconha? Então, eu tenho umas 16, 18. Pelo menos umas 4 aí é por conta de maconha. Os outros é desacato e desembolo. Porque nós não levamos para casa não, nós é igual, nós não é menor não. Então, para não ser menor, nós temos que lutar. E nós pagamos o preço que tiver que pagar. Que é o preço que os caras têm que pagar para colocar um nome
Maconha. Maconheiro. Eu sou maconheiro, filho. Agora eu quero entender, assim, a sua qualidade como jardineiro. Conta pra gente. Olha, eu sou uma pessoa sortuda, sabia? Porque eu fui no Mídia Ninja ali, e o pessoal ali, salve Mídia Ninja, sem palavras, os mano mil grau lá, as mina mil grau, lá se fortalece com nós. E nessa daí eu peguei lá uma sementinha. Peguei assim, na verdade eu peguei tinha uma sementinha lá, tava com o Carlinhos, meu parceiro, só joguei, lembra? Só joguei, mano, despretensiosamente, umas 3 sementes. Ô, mano, vingou 2 plantonas. Vingou, só que daí, putz, eu tentei pegar todas as dicas, eu tentei ali e tal, coloquei, o sol tava bom, tirei, coloquei um pouco no vento ali quando ela cresceu bem, mas ficou fininha, coloquei no vento para ela se virar nos três. Ficou tudo torta, nunca mais voltou, na verdade, foi um vento muito forte. Estressar a bichinha. E daí tirei, só que daí o que aconteceu? Pô, mano, nessas agendas, eu emendei umas 3 agendas, 3 estados, assim, cara, e puta, meu pessoal não deu, pá. Ai, minha mãe também chegou. E eu deixava já na sacada. Quem não gostar, que não fume. É meu, né, de vocês. Eu deixei logo na sacada. Minha mãe já chegou, já pegou, já deixou lá escondidinha no banheirinho lá da frente, lá, tá ligado? Então daí o bagulho já não ajudou muito. Cara, e as plantas, irmão, é a minha experiência. Por enquanto, estamos bolando um plano aí que nós vamos fazer a associação, mano. Então, núcleo periférico, para quem não tá ligado, nosso coletivo é um coletivo preto periférico das quebradas de Curitiba e da região metropolitana, que tem como bandeira aí direito à moradia, né, mano? Urbanização, esgoto, saneamento, canalização de rio para evitar enchente, o básico ali na quebrada, luta contra o racismo, a partir principalmente da linguagem cultural. Cada um é artista, cada um faz uma arte, arteiro pelo menos. E é o seguinte, a gente foi construindo com o tempo um coletivo cada vez maior, cada vez mais forte, e daí que eu me candidatei a vereador, e daí depois me candidatei a deputado e etc. E a gente atua com a população negra de modo geral, com a população em situação de rua, com os imigrantes, com as mulheres em situação de violência, egressas do sistema carcerário, é aí que eu queria entrar. Porque por lidar com egressas do sistema carcerário, a gente tem o Sol da Liberdade, que é um núcleo dentro do núcleo, que a gente lida com direitos humanos, com cadeia, pau, os bagulho, nós fechado ali na garantia de um direito fundamental a você não ser assassinado, não ser torturado, não ser abusado, que é lá, né, mano? Na madrugada dentro de uma cela, por conta de maconha muitas vezes. Você está sendo humilhado e pode perder tua vida. Então nós lutamos por isso. O que a gente quer? Que os egressos do sistema carcerário tenham o protagonismo na associação de cultivo, né, e uso do núcleo periférico, que se Deus quiser, Ele quer e nós está correndo, vai ter muitos associados aí, tá ligado? E nós vai poder fumar nossa maconha na cara da classe média, branca, hipócrita de Curitiba. Isso vai ser uma vitória. Já temos previsão de quando, local, se pretender... Como surgiu também essa ideia? Surgiu do Mídia Ninja. Surgiu dos manos, semente da vida, né, Flor da vida? Flor da vida, hein? Flor da vida. Os manos mil grau ali, hein? Os mano deu uma atenção pra nós, explicou o processo, coisa que a gente não sabia, a gente é maconheiro leigo. Já não estamos tanto assim mais não, mas nós éramos maconheiro leigo ali, né? E daí os mano não, foi mostrando o processo, falou como que foi deles, tanto o processo do cultivo, das condições, das manhas ali, né? Dos meandros, da afetividade ali com a planta, né, mano? Como também do caminho burocrático formal, tá ligado? Que esse daí não é acessível. Olha, eu me formei em Direito, eu não sabia mais ou menos da caminhada, qual que é. Daí eu percebi a caminhada, falei, opa, isso é possível. Foi o primeiro ponto, primeiro start, falei, opa, isso é possível. Território para o cultivo, o espaço também é possível. Gente, nossa, para isso,
Só para isso? Vai ter também. E qual que seria a função a ser cumprida dentro da organização que não pode ser... A gente não pode dar deixa para o inimigo. Renato Freitas quer fumar maconha e reúne gente para plantar. Não, não é bem assim. É várias fitas, 1000 fitas, e uma delas é reparação. A gente tem que começar a ganhar dinheiro com o plantio da maconha. Eventos como esse daqui tem que começar a ser eventos mais negros, enegrecidos, denegridos. Porque enquanto isso não ocorrer, a maconha que nós fuma vai estar enriquecendo outros bolsos e outras políticas também. Então, é reparação, colocar os irmãos preto, pobre, que tirou cadeia por causa do tráfico, para ter o domínio desse novo comércio da droga que está se desenhando ali no horizonte e que muita gente que está aqui já enxergou. Com certeza, deputado. Reparação tem que ser um dos pilares principais. E a gente agradece, está muitíssimo feliz com a sua participação aqui no estúdio. Muito legal. Desceu a letra. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que a agenda é uma loucura. Então queremos aqui oferecer a nossa cuia brisa, o nosso cinzeirinho e... Já que você usa, estamos dando aí para você. O kit para uma session aí. E seja muito bem-vindo sempre. Portas abertas. Sempre. Olha os brindes chegando. Da hora, obrigado. Valeu. Obrigado. Muito obrigado pela presença, pelo copo. Captou aberto, tão honesto aqui com a gente. A oportunidade aí. Bom, se você acompanhou toda a conversa até aqui, é porque se interessou pela nossa brisa. Então vem com a gente que toda quinta-feira tem uma nova edição em brisa.com.br. Nessa semana tem reportagem especial sobre a pressão que médicos vêm sofrendo para não falar sobre cannabis. E também tem um perfil que mostra o lado pessoal, íntimo, aquele que você não conhece, do advogado Emílio Figueiredo. Espalhe a nossa brisa e compartilha nas suas redes. Se você ouviu no Spotify, deixa 5 estrelinhas pro Saindo da Estufa, porque isso ajuda muito a espalhar o nosso trabalho aqui. E se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, que acaba de estrear, e clica lá no sininho para receber as próximas entrevistas com nomes como Hanna Kalil, Eduardo Suplicy e AfroX. E deixa lá o seu joinha também para a entrevista bombar. Segue a Brisa no Instagram, no @brisa_revista, e procura a gente também no LinkedIn. Até semana que vem, Brisers!